o Galo não está conseguindo nem vencer em casa. Agora, por justiça, quero falar do Flamengo, que venceu por 4-2. E é interessante que o Flamengo tinha muito medo desse período de Copa América, preparação e também desenrolar da competição. Dos 21 pontos que ele disputou, conquistou 16, ou seja, foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico, que o Ayrton Lucas voltou, ele testou e deu certo. O Léo Ortiz como volante, o Léo Pereira na lateral esquerda, se precisar, está à disposição. O menino Lohan apareceu e muito bem. E eu queria salientar também que pouca gente fala dele, mas o protagonismo que o Gerson exerceu nesses jogos, chamou responsabilidade, se apresentou, muitas vezes se aproximou do Pedro. E ontem o Pedro, não é que ele foi poupado, até o Tite falou que ele sentiu um desconforto, ficou fora, entrou no segundo tempo, participa sempre com uma assistência, né? Agora o Flamengo tem repertório. E a gente viu um time que ainda reclamou da arbitragem. Não dá para fugir muito dessa análise, porque os jogadores, o coletivo está funcionando demais. O Bruno Henrique, mais uma vez, fez uma partida interessante. O Wesley, que é um jogador que normalmente é criticado, questionado pelo torcedor, fez um jogo muito seguro, não só por causa da antecipação ali numa falha do Gustavo Scarpa, mas ele foi inteligente, né? Porque ele está com uma questão física interessante, então ele está apoiando, está chegando dentro da área. Em relação às jogadas polêmicas, o do Pulgar eu teria usado o mesmo critério do primeiro lance do Alan ali no Vargas. Você teria marcado Teria marcado o pênalti até por causa do Otávio no critério. No Vargas no Pulgar, agora do Otávio no Pulgar. Do Otávio no Pulgar. Agora o desempenho do Flamengo, né, Loirão, vem sendo muito regular. O Gerson vem se destacando, como você falou, o Léo, né, que a gente até esperava o Pulgar já entrando como titular, mas o Léo Ortiz no meio de campo também vem fazendo o feijãozinho com arroz, então o Flamengo está passando um momento tranquilo com as ausências desses principais jogadores, mesmo assim o Flamengo está conseguindo jogar bem. Que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade, e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica envolvendo uma possível... Envolvendo o caso do Lucas Paquetá com o site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham. Mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador e o Flamengo faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador durante esse processo todo. Como que ele está lá podendo jogar? Como tá? Ele está liberado para jogar, tanto é que ele está atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado e agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu estou lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogado, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia, para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Esse movimento do Paquetá tem muito a ver com o que ele passa, esse momento. Você imagina a cabeça do jogador, gente? Vocês só imaginam como é que não tá a cabeça dele sendo acusado de um envolvimento, você tem que provar e tá na justiça. Isso não é uma coisa simples, Pedrosa. E talvez isso cause para ele, para a família, toda uma instabilidade, até emocional, né? E aí, às vezes, voltar pro lar, voltar pro ninho, né? E tá no Brasil, você acha que não é positivo para ele? E o que o Vene falou, sair do foco da Europa, né? Fernanda, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, tá? Claro. O fato é que ele foi acusado.
E aí o Flamengo tá usando de uma brecha que a gente teria que discutir a questão ética dessa situação. Por quê? Porque há poucos anos aqui, quando aconteceu lá os casos do Igor Catatal, do Aleph Manga, a gente comentou aqui que o atleta que se meteu em problemas como esse não deveria mais atuar. A gente comentou aqui. Comentamos, vocês claro. Não, eu sou a favor Eu disso. também. de banimento. Eu também. A favor de- Ainda mais o Lucas Paquetá. Exatamente. Eu a também. favor de banimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão ética aí. O Flamengo está se aproveitando de uma brecha, de uma acusação, de um atleta que está sendo acusado. Repito, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Sim. Mas esse atleta está sendo acusado de ser envolvido com casa de apostas. O Flamengo é patrocinado por uma casa de apostas. O Flamengo tem a sua história toda intacta e que não pode ser manchada por uma situação dessa. Quem é Paulinho? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Como é bom ganhar do Atlético Mineiro. Fiz isso aqui no Maracanã, sai mostrando. Amostradinho. Aí tu nunca falou, ó, devolveu quietinho, calado. Agora, vamos ver a falta de critério dos árbitros brasileiros, meu irmão. Ele aqui, ó, pisou no escudo do Flamengo, esse bobalhão, e tranquilinho. O Ayrton Lucas ontem fez a mesma coisa e recebeu cartão amarelo. Mano, a arbitragem no Brasil é uma bagunça, é um lixo, na moral. Agora, a torcida do Atlético Mineiro, irmão, acho que foi 2000, né? Flamenguistas, cantando o tempo inteiro, só escutava o Flamengo cantar. Antes mesmo de fazer o primeiro gol, hein? Rolou teatro, agora virou moda, né? Torcida de teatro. Ai, papai, como é bom ganhar do Atlético Mineiro. Quem é Paulinho?